muitos deles devem estar precisando de esclarecimento, devem estar, a grande maioria, tentando entender o que aconteceu. Então, não devemos esquecer de maneira alguma aqueles que se foram. Façamos prece amanhã no encontro que vai ter na Praça do Suspiro. Quem puder ir, mas eu não sei se a Igreja Católica, não interessa. De suas casas, mentalizem, porque vai ter todo um grupo de fé ali reunido. Todo um grupo se recordando das pessoas que partiram. Então, cada um na sua casa, mentalize os desencarnados, peça que eles consigam enxergar o que está acontecendo. Peçam que aqueles que permanecem nos escombros se retirem dali, conversem com eles mentalmente e explique que o corpo já não existe, que se ele se sente vivo, é o espírito que está vivo, que é necessário que ele saia dali, que ele siga o caminho dele, que ele vai encontrar entes queridos que partiram antes deles, que as feridas que ele ainda enxerga no corpo vão ser curadas nos hospitais da erraticidade, que grupos de amigos o esperam, e que a saudade que ele sente é a mesma saudade que os entes queridos que aqui ficaram estão sentindo, e que mais tarde eles vão ter notícias dessas pessoas, que essa saudade vai ser amainada, vai ser apaziguada. Então, caridade é também transmitir esses ensinamentos. Caridade é divulgar a doutrina, é abraçar, é beijar, é dar o material quando é necessário. Mas nem sempre é só o material que se necessita. Outra coisa que nós aprendemos com essa situação, que devemos aprender, é a não julgar, a não criticar. Muitas pessoas, aí vamos focar a política. Quantas e quantas pessoas se voltam, contra os políticos, governadores, presidentes, prefeitos e etc., dizendo, mas eles não fazem nada, eles só roubam. Qual o interesse que houve no auxílio político não nos interessa, não julguemos. Mas o que seria de Nova Friburgo, nesse momento, 30 dias, 29 dias após a tragédia, sem o auxílio de governo do Estado, sem auxílio do governo federal? Então, repensemos, não cabe a nós julgar. Quem imaginava que o governo estadual ia se fazer tão presente aqui? Se vocês forem a Teresópolis, eu não estive lá, mas eu tenho conhecidos lá. Eu tenho uma representante do laboratório que um dia desse mesmo visitou, que também é de lá. Falou que Teresópolis, a destruição foi muita destruição, mas foi bem menor do que em Friburgo. E Teresópolis está bem pior do que Friburgo. Por quê? Devido ao orgulho e à vaidade do prefeito de Teresópolis, que não aceitou, da forma que o governo municipal de Friburgo aceitou, o auxílio do Estado e do Federal. É lógico que eles também se dirigiram para lá e também estão auxiliando, mas não na mesma intensidade, porque aqui o que aconteceu? Na realidade, durante todo esse tempo, quem comandou todas as situações foi o Pezão. Ele passou a ser o prefeito de Nova Friburgo. Ele passou, através de orientações de pessoas que moram na cidade, que estão aqui, a governar esse tempo Nova Friburgo. E não são todos os prefeitos, não são todos os mandatários que vão ter essa leveza de falar, não, vai, eu não sei nada. Não sei o que eu vou fazer. Se você tem alguma noção do que fazer, então faça. Então, nós tivemos também uma lição do nosso mandatário atual, que foi uma lição de humildade. Ele falou, eu não sei o que fazer. Eu vou deixar quem está se propondo a me ajudar a comandar isso aqui. Então, se a gente começa a pensar, a gente vai tirando lição. Mais uma lição que nós podemos tirar é sobre a questão do dinheiro que vai, o tal do BNDES. Estão prometendo auxílio
para as firmas, né? Pequenas firmas, né? Os microempresários já tiveram reuniões, tá? O Marçom, que frequenta aqui com a gente, que é meu cunhado, ele também está participando dessas reuniões. E está sendo colocada uma série de promessas para essas pessoas. E hoje eu estava lendo que as vítimas, eu acho que de Florianópolis, até hoje não recebeu, acho que tem 2 anos, 1 ano e pouco, que muitas empresas ficaram danificadas, que também eles prometeram ajuda, mas até hoje só foi injetado na cidade, acho que cerca de 300 mil reais. Mas aí a gente fala, então como é que vai ser? Então, como vai ser? A sociedade civil tem que se organizar e pressionar. Ao invés de fugir de Nova Friburgo, está na hora da gente se unir e cobrar. Se for necessário, daqui a 2, 3 meses, vamos questionar. E aí, como é que foi? Como é que não foi? Quem está recebendo dinheiro? Quem não está recebendo dinheiro? É necessário, como eu vi escrito num carro que estava na minha frente, que a gente transforme Friburgo em novamente. E para isso nós devemos colocar mãos à obra. E aí, voltando à doutrina espírita, fé sem obra não é fé. E nós, nesses 30 dias, nós tivemos como é que fala? Oportunidade, tá? De provar que nós temos realmente fé ou não. Ou eu fiquei parada, chorando no meu canto, tá? Desesperada com o que aconteceu, lamentando a morte dos que se foram, ou eu coloquei minhas mãos à obra dos que precisavam. E voltando à caridade, a gente sempre fala aqui que caridade também tem que começar dentro de casa. Não adianta eu ir lá para o Abrigo Amor a Jesus, eu ir para a Casa dos Pobres, tá? Eu ir para o Hospital Raul Sertã, se aqueles que me cercam necessitam de mim e eu por eles nada faço. Se aqueles que estão unidos a mim pelos laços de sangue, nós sabemos que existe a família corporal e a família espiritual. Se aqueles que estão comigo, que quase normalmente são aqueles com quem eu tenho o meu resgate, é o meu pai, é a minha mãe, é a minha irmã, é o meu filho, aqueles que vieram ali naquele núcleo, nós estamos ali para abaular, para aparar arestas, muitas vezes transformar dor em amor, ódio em amor. Porque se eu recebo como filho um espírito que me prejudicou muito em alguma encarnação, o amor de mãe para filho é uma das coisas mais plenas que existe. Então, eu vou ser capaz de pegar aquele espírito que um dia infernizou a minha vida e transformar aqueles laços de ódio em amor incondicional, que geralmente é o amor que uma mãe nutre pelo seu filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas saíram alavancadas para auxiliar em abrigos, e tinha um ente querido ali do lado que estava precisando da mesma ajuda e nada foi feito. Então nós devemos sempre pensar, eu estou comentando isso até porque eu, até agora, até amanhã especificamente, eu estou voltada para todo o meu núcleo familiar, porque aí um teve um problema, o outro teve outro aí, mas amanhã eu já falei, na semana que vem, então, aí sim, eu vou me oferecer nos abrigos como médica. Já me falaram que em Olaria estão precisando de médico por causa da quantidade de idosos. Mas não ia adiantar nada eu sair correndo para um abrigo e deixar a minha família lá, sem fazer nada por eles. Tá? As 2 tias, eu já falei várias vezes nessas minhas 2 tias de idade em palestra, elas foram parar no dia seguinte, no dia 12 à tarde, na praça, uma de cadeira de rodas, a outra de roupão, porque falaram que o edifício Verona ia cair. E aí eu que tinha saído de casa para ir para o Verona, lá vai todo mundo de novo. Então, como é que eu vou abandonar essas pessoas e vou para um abrigo ajudar, se elas estão ali desesperadas, olhando sem entender nada?
Então nós devemos ter muito cuidado quando falamos em caridade. Existe a falsa caridade, que é a caridade que nós fazemos para que os outros vejam, para que as outras pessoas percebam: nossa, mas ele é bom demais. Ele passou lá 30 dias dentro de um abrigo distribuindo alimentos. E, no entanto, a família dele estava lá precisando dele. E isso não só nas catástrofes. Eu já falei várias vezes aqui que eu tenho uma paciente que luta o tempo todo com uma mãe acamada. Ela não tem folga, só ela e um irmão, ela não tem folga 1 minuto. É banho, almoço, janta, põe para dormir, dá remédio. Tá? Quando ela tem que fazer alguma compra, ela tem que chamar um vizinho para ajudar e ficar ali. Ela não tem dinheiro, ela não tem condições financeiras para que pagar a alguém para realizar aquilo por ela. Então ela chama um vizinho, uma vizinha, fica ali 15, 20 minutos, 1 hora, ela vai fazer as compras e retorna para casa. O irmão não a auxilia em nada, mas vai de segunda a domingo a um dos abrigos que nós temos em Friburgo de idosos, ajudar as pessoas que lá trabalham a alimentar idosos, a colocar os idosos para tomar banho de sol. Então, que caridade é essa? A mãe dele tem a necessidade, a irmã dele tem a necessidade, mas se ele fizer para a mãe e para a irmã, ninguém vai ver, é uma coisa lá isolada. Pode ser que um ou outro vizinho veja, mas lá onde ele vai, muitas pessoas veem. Essas pessoas que praticam esse tipo de caridade recebem a sua recompensa aqui mesmo. Já receberam. Tudo que eles querem é ser vistos, é serem observados. A verdadeira caridade é aquela que nada espera. É aquela que é feita de forma do coração, doação. E essa ninguém precisa saber, que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Isso nós aprendemos com a doutrina espírita. E isso nós temos que praticar. Eu estava ali em cima lendo o Evangelho, ainda sem saber exatamente o que eu ia falar, e eu tinha separado, aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala que meu reino não é deste mundo, a parte do item 5, que fala sobre o ponto de vista. E é o ponto de vista sobre a vida futura. Então, nós vamos ler o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Se eu acredito que depois dessa vida não vai existir nada, eu tenho mais dificuldade em me moralizar. Por quê? Porque eu vou fazer, vou acontecer, tá? Vou roubar e depois vai acabar mesmo. A matéria fica. É óbvio, existem pessoas que não creem em Deus, que são ateus, tá? E que são moralmente desenvolvidos. Mas a doutrina espírita também explica isso. É bagagem. Já trouxeram com ele, veio encarnação após encarnação, eles foram adquirindo virtudes, eles foram adquirindo qualidades que, ainda que eles tenham encarnado nesse corpo atualmente, sem a crença, sem a fé em Deus, eles já têm a bagagem do que é certo e do que é errado. Eles já têm a bagagem, ainda que não estude a doutrina espírita. E eu costumo dizer que se você, ao desencarnar, tivesse uma conversa com Deus, a gente imaginasse um bate-papo com Deus, ele realmente não vai te perguntar: acreditavas em mim? E muito menos vai te perguntar qual era a sua religião. O que você vai levar é a sua obra, o que você fez de bom por você.